Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre vida cristã e tudo que aborda ela. E hoje eu quero vir falar para vocês um pouquinho sobre a minha gravidez. Eu prometi que eu ia fazer um relatinho de gravidez. Agora eu já tô com 8 meses e meio. Então eu vou falar aí do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro. E eu espero que vocês gostem, que ajude você aí, que passou às vezes pelas mesmas dificuldades que eu passei, ou simplesmente quer ouvir mais sobre esse período da gestação. Quando eu descobri a gravidez, pra mim foi um baque, porque eu não tava esperando, ela veio de surpresinha. E, inclusive, eu e meu marido, Bruno, a gente tinha decidido que a gente ia esperar uns 2 aninhos ali. A gente ia fazer mestrado, a gente tava pensando em financiar um apartamento, essas coisas. E aí, pronto, recebi o positivo e foi uma surpresa. Primeiro eu fiquei um pouquinho desesperada. Engraçado que eu sempre achei que eu ia ser aquela pessoa que ia gritar e ficar super feliz, e o Bruno ia ser aquele que ia ficar mais introspectivo. Foi completamente o contrário. Eu fiquei super introspectiva, fiquei um pouquinho desesperada, sem saber o que fazer. E o Bruno foi super acolhedor, me abraçou, ficou feliz. E à medida que o tempo foi passando, foi caindo a minha ficha, né? Só que pra mim a gravidez era algo muito mágico. Por quê? Eu sei que tem dificuldades, primeiro trimestre é muito enjoo, esse tanto de coisa. Só que todo mundo que passou por uma gravidez perto de mim passou de uma forma muito tranquila. Então, apesar de ter ali algumas dores, um enjoo, uma azia, não foi como se a pessoa, por exemplo, se sentisse doente ou ficasse incapacitada de estudar ou de trabalhar. E essa foi a minha experiência. Eu tive hiperêmese ou hiperemese, eu não sei exatamente como é que fala, que é a condição onde a grávida, ela passa muito mais mal do que o normal, do que a média. Ainda é normal disso acontecer, mas é raro. Então, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu completamente desesperei, porque eu passei por os 2 primeiros meses de forma muito difícil, sem remédios. Eu e o Bruno, nós não estávamos no Brasil quando a gente descobriu. A gente estava servindo lá, abrir da Holanda ainda. E aconteceu que a gente não tinha acesso a medicamentos, ao hospital. Claro que tinha lá pelo... A gente sempre assina aqueles termozinhos, né? Você assina um seguro, mas é diferente a forma como eles lidam com a saúde da mulher e gravidez lá fora do que aqui no Brasil. Inclusive, aqui no Brasil é muito melhor, gente, na minha opinião. E eu passei muito mal, eu emagreci muito, eu fiquei dias sem comer. Eu cheguei num momento onde eu fiquei 6 dias sem comer, eu já tava falando sozinha. Água me dava ânsia de vômito, eu vomitava mais de 5 vezes por dia. Foi muito ruim, até que a gente conseguiu uma passagem para voltar e eu consegui ter acesso aos medicamentos. Mas mesmo assim, quem tem hiperemese, sabe que mesmo com os medicamentos, você continua passando mal. Ele só dá um apoio ali para você conseguir manter uma comida dentro, você conseguir manter ali uma funcionalidade da sua vida. Mas pra mim isso foi muito chocante. Eu não conseguia fazer as coisas que as outras pessoas conseguiam. Todas as histórias da minha família de mulheres grávidas foram mulheres que continuaram estudando, trabalhando. E eu simplesmente não consegui. Eu ficava de cama, eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia ficar em pé. A minha pressão ou baixava ou subia. Então foi um momento muito difícil, onde eu precisei parar tudo. Eu precisei parar, eu precisei buscar ajuda médica, precisei de muitos remédios. E mesmo assim, emagrecendo, passando mal. E foi assim até o 6º mês de gravidez, de forma mais intensa. Então, tendo vômitos diários, muita azia, muitas dores. Por eu ser celíaca, né, pra quem não sabe, eu tenho doença celíaca, eu já tinha, assim, alguns problemas de saúde, então, algumas dores em articulações, isso tudo piorou com o peso da barriga, a gravidez. Então, pra mim, foi uma experiência extremamente difícil, onde eu não passei, eu não achei que eu passaria isso, eu não achei que estar grávida
poderia ser o mesmo de me sentir extremamente doente e debilitada e dependendo dos outros. Isso para mim foi uma experiência completamente nova. Agora eu tô nos 8 meses e meio. Eu continuo tendo muitas dores, mas graças a Deus, a partir ali do 6º mês, os vômitos diminuíram. Então agora é mais uma vez por semana, 2 vezes por semana, que ainda é difícil, mas é muito mais fácil do que era antes. Agora também no final da gravidez eu comecei a ter uma pubalgia muito forte, que é essa dor na pelve devido à pressão que fica ali do bebê. A Aurora, né, que esse é o nome da nossa neném, ela ficou cefálica, então a cabecinha já estava para baixo desde o início da gravidez, então o peso é bem grande ali na pelve, no quadril. Ah lá, sardinha, já tá acostumando. Eu deixo ela dar uma cheirada, gente, nas coisas, porque quando tiver o neném, eu quero que ela já esteja assim antenada e ela sabe que eu tô grávida, porque ela fica em cima da minha barriga o tempo todo e ela quer dormir no quartinho da neném de todo jeito. A gente deixou a caminha dela até aqui dentro e a gente espera que essa adaptação seja fácil, né? Tô orando. Mas a gravidez pra mim foi um processo muito difícil. Então eu não gostei de estar grávida, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus pela possibilidade. Gato é gato, né? Eu agradeço a Deus pela possibilidade de poder gerar a Aurora. Então, essa também foi uma coisa que eu precisei enfrentar muito. Eu estar triste ou eu estar debilitada, eu não ter gostado dessa experiência, não significa que eu seja. Não significa que seja ingratidão, ou que eu não esteja feliz pela chegada da Aurora e pela entrada dela nas nossas vidas, na nossa família. Eu tô feliz, mas é um sentimento ambíguo, que na verdade muitas coisas na nossa vida são assim, né? A gente às vezes acha que hoje a gente fica só feliz ou só triste, ou que uma situação boa tem que levar a gente a ter só felicidade, e não é assim. A gente é muito mais complexo do que isso, né? Então, pra mim foi assim. Eu espero muito que para as outras mulheres não seja, mas se você passou por tudo isso, se sentiu sozinha na maternidade, que isso também acontece, né? Essa solidão materna que, na minha opinião, começa desde a gravidez, né? Muitas coisas mudam, muitas pessoas que estão ali perto, elas somem, mas outras também aparecem. E o que importa é a gente continuar tentando, vivendo, persistindo e tentando criar esse lar agradável, né, para nossa criança que vai chegar. Então essa foi a minha experiência. Se você tivesse sentido isso, não se sinta sozinha. Tem outras mães, outras gestantes que passaram por isso, que você provavelmente está passando ou às vezes pode passar. E Deus está com a gente. Ele com certeza está com a gente. E a gente tem que se abrir para essas experiências da vida. Então, esse é meu relatinho de gravidez. Foi muito rápido, né? Mas eu não queria que fosse algo super longo. E quem sabe aí não vem um relatinho de parto, uma mala maternidade, monte comigo minha mala maternidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, quer fazer aí uma perguntinha sobre gravidez, pode deixar nos comentários. Quem sabe eu não gravo um vídeo sobre. E é isso. Muito obrigada, gente, pela atenção e até o próximo vídeo.